Somos uma grande colcha de retalhos que só é possível ser construída pelos nossos contextos, conexões, ambientes, pessoas, desejos, vontades e tudo mais. Talvez seja muito importante prestar atenção ao que estamos expostos e assimilando como parte de quem somos, do que queremos e de onde vamos parar. Lembrando sempre que só conseguimos sonhar com o que conseguimos imaginar, e só conseguimos imaginar com o que é possível criar, e só conseguimos criar com aquilo que temos. Vamos precisar ter algumas coisas para sonhar com uma realidade diferente e melhor. Bom dia, esse é o Sábado de Manhã, um programa fruto de reflexões, discussões e devaneios que podem gerar mais reflexões, discussões e devaneios. O objetivo? Sei lá, é sábado de manhã. Pega seu café, seu chá ou sua água e vem comigo ficar de boa, vai? Bom dia, pessoal! Como vocês estão neste sábado de manhã? Ai, tô tranquilo. Esse vídeo, esse episódio era um que eu gostaria muito de gravar. Tava ansioso pra gravar, porque eu amo, gente. Eu amo falar sobre referências, porque eu acho que é muito sobre quem a gente é também, né? E aí nasceu esse episódio quando eu lembrei, tava numa situação, e aí quando eu compartilho referências minhas que pra mim são muito óbvias ou naturais e tal, e a outra pessoa não sabe nem do que se trata, nunca ouviu falar, não sabe de nada, eu fico meio espantado, porque essas referências geralmente são coisas muito importantes pra gente e que já estão ali meio que no nosso subconsciente já, sabe? São coisas tão óbvias pra gente que a gente meio que às vezes espera que seja óbvia pra outras pessoas também. E quando isso acontece de não ser óbvio pra outra pessoa, eu lembro o quanto essa construção de referências faz a gente ser quem a gente é e sempre diferente de outra pessoa, sabe? Seja um cantor que eu ouço muito, que eu gosto muito, ou uma música em específico que a pessoa nunca ouviu e que é, tipo, formadora da minha adolescência e tal, ou um acontecimento pop, sei lá, a pessoa nunca viu o casal Britney e Justin de jeans, sei lá, alguma coisa assim que é muito icônico e meio que muito grande pra mim, pra pessoas, enfim, próximas, mas que pra alguém não faz sentido nenhum. Isso é muito engraçado e também relembra que a gente é muito diferente sempre um de cada um, assim, sabe? A gente sempre vai conseguir construir coisas a partir de referências diferentes também, sabe? E eu acho que um aspecto importante e basilar disso é a cultura, né? O quanto a cultura impacta a gente nessa construção individual e o quanto pessoas que vivem próximo a gente sempre vai ter construções diferentes sobre essas mesmas referências também. Acho que a mesma referência ela tem essa capacidade também de impactar pessoas diferentes em aspectos diferentes se você tem referências diferentes. Então, a gente vai crescer em ambientes que vão mostrar pra gente muitas coisas, e aí a gente vai conseguir trabalhar o que a gente. E direcionar, na verdade, o que a gente acredita, né? O que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim, o que a gente pode ou não fazer. Tudo isso a gente vai a partir de um contexto, né? Dependendo da sua sociedade, se você é ocidental, se você é oriental, se você nasce em uma década. Então, tudo isso são aspectos que vão construir a partir de referências, né? E aí, mesmo que você esteja muito próximo de pessoas, talvez você associe e lide também com referências diferentes. Não é porque você está na mesma cidade de alguém que as suas referências vão ser a mesma. Inclusive, isso é muito claro de que não vai acontecer. Uma pessoa de bairros diferentes, de classes sociais diferentes, vão ter referências diferentes de vida, de adulto, de trabalho, de amizade, de música, de arte, de capacidade, de tudo isso que vai construindo a nossa identidade. E aí a gente vai associando todas essas coisas pra gente construir o que a gente acredita, o que a gente gosta, o que a gente quer. E aí quem trabalha com a criação vai associar isso para criar algo. E eu acredito muito que a gente vai sempre criar algo diferente de outra pessoa, mesmo que a gente imageticamente a gente tenha as mesmas referências,
a associação delas e outras que nem todo mundo vai ter, vão gerando outras coisas. Por isso que eu lembro do Thiago, do Hora Thiago. Se você não acompanha, por favor, acompanhe ele. Ele fala muito sobre cultura pop e em alguns momentos, em alguns vídeos específicos, perguntaram pra ele se a criatividade tinha acabado, que a gente agora só recria as coisas, só faz remake, só faz live action de coisas que já existem e tal. Se a criatividade tinha acabado, a gente já tinha criado tudo que era possível e agora a gente só vai ficar reciclando essas coisas. E aí ele fala brilhantemente que o que foi produzido até agora, principalmente, foram de grupos hegemônicos, dos mesmos grupos. E se a gente, enquanto sociedade, enquanto indústria, continuarmos produzindo com as mesmas pessoas, os assuntos, os temas, as produções vão ser as mesmas. Só que se a gente abre a oportunidade para que outras pessoas que nunca foram ouvidas, que nunca contaram as suas narrativas, a gente consegue abrir para coisas diferentes. A gente consegue produzir coisas diferentes, porque as referências são outras. A gente está falando de grupos que foram silenciados e minorizados, que não tiveram voz. E se a gente trouxer esses grupos para o holofote da criação? A gente vai ver produções mais interessantes, mais diferentes, inéditas, porque na história nunca foram vistas. Então eu acho que é meio por aí, sabe, da gente conseguir associar e ter referências que de fato criem outras coisas, outros contextos, outros imaginários, outras sociedades, outras pessoas, outras coisas, sabe? E vai sempre a partir das referências. Se a gente estiver sempre procurando as mesmas coisas nos mesmos lugares, a gente vai encontrar tudo igual. Mas a gente pode buscar coisas diferentes, em lugares diferentes, com pessoas diferentes, com produções diferentes, e aí, de fato, inovar. Mas para além disso, eu queria trazer também o quanto, mesmo que eu seja criado, por exemplo, eu sou um irmão gêmeo. Mesmo eu ter sido criado com meu irmão durante a vida inteira, a gente foi da mesma turma de escola, a gente sempre viveu muito junto, assim, mas eu acho que a personalidade também vai influenciar nessas associações, mesmo a gente sempre estando tão perto e que, basicamente, a gente tem as mesmas referências, o que a gente faz com elas também vão gerar resultados diferentes, sabe? Como a gente enxerga coisas, como a gente interpreta coisas, como a gente cria coisas, vai ser diferente. Então eu acho que a gente pensar também o que que a gente tem feito com essas referências, sabe? Porque mesmo que a gente tenha cada vez mais as mesmas referências amassando a gente, assim, do tipo, a gente precisa todo mundo conhecer as Kardashians, todo mundo precisa conhecer as mesmas coisas, as mesmas referências, a gente pode ainda associar a coisas que são nossas, sabe? Como é que essas referências já massificadas se inserem num contexto mais individual ou num contexto mais particular, sabe? E eu acho que isso que vai gerando, de fato, as nossas identidades, e como aquilo, tanto arte, mas conteúdo, informação de forma geral, impacta a gente, sabe? A gente ouvir sobre algum aspecto, e aí a interpretação desse aspecto, e isso eu falo tanto como arte, entretenimento tal, e produção, mas também como notícias de caráter talvez mais violento, de guerras, vai impactar sociedades de formas diferentes, porque essas sociedades vão ter referências de guerra, referências de violência, referências de armas, por exemplo, de fogo, diferentes. E aí eu vou falar sobre guerras de forma rápida, mas exigir que uma sociedade como o Brasil, que não tem, ou que não tinha, a posse de arma como algo legal e bom socialmente, do que vai receber essas questões de forma diferente do que um país como os Estados Unidos, que tem posse de arma de forma legal, sabe? Então a gente precisa pensar sobre essas referências e como a gente interpreta a partir de aspectos que a gente já conhece, sabe? E pensar sobre o que tem impactado a gente nessas referências é uma forma da gente também
pensar o que a gente quer de futuro, sabe? Não só num fatalismo da realidade de, ai, mas é isso que tem, é isso que a gente conseguiu e é isso que vai ser. Mas a gente pode produzir coisas diferentes. Se a gente inovar nas referências, se a gente mudar as referências, se a gente mudar aspectos, por exemplo, de família, só existe um tipo de família, se a gente atribui novos tipos de família, novas referências de família, a gente consegue abarcar novas realidades. A gente consegue lidar com as coisas de formas diferentes. E isso eu tô dando um exemplo social que é muito claro, assim, sabe? Ai, como é que eu vou explicar para os meus filhos, para crianças, que homem pode ficar com homem? É sobre trazer uma nova referência. E o que a gente muito precisa é de novas referências. Não é porque um grupo minorizado, estigmatizado socialmente, vai ser assim para sempre. Eu acho que a Erika Hilton, ela é um grande exemplo disso quando ela é uma mulher preta, travesti, em um lugar na política, sabe? E com um destaque tão grande, com uma visibilidade tão grande, com uma importância tão grande, sabe? É muito importante a gente criar essas novas referências de realidades que, se a gente não fizer esse trabalho, vão continuar extremamente marginalizadas e silenciadas e abandonadas socialmente, sabe? Porque disseram que ser assim era isso, isso e isso, sabe? Era errado, era ruim, era... E a gente consegue produzir esses novos imaginários de pessoas. É nisso que a gente precisa focar. Em criar novos imaginários, novas possibilidades de ser, de estar, de de horizonte mesmo, sabe? Não é porque um casal LGBT até hoje, até pouco tempo atrás, na verdade, não tinha a possibilidade de adotar crianças, de construir uma família um pouco mais tradicional, que isso não pode acontecer a partir de agora, sabe? E também pensar que o futuro e esses novos imaginários, eles não precisam estar pautados no que já existe. Então, para eu dizer que uma família é família, precisa ter filho. Então eu vou tentar que pessoas LGBTs tenham a possibilidade de casar, de ter filhos, para que seja chamado de família. Não, existem outros formatos de família que a gente pode criar, pode ter como referência, que não necessariamente têm filhos, que não necessariamente são casados, que não necessariamente são dois, que não necessariamente... São muitas as possibilidades. Eu acho que é esse leque de possibilidades, de referências que a gente pode trabalhar enquanto imaginário mesmo, sabe? E aí eu queria trazer algumas referências minhas, algumas coisas que são importantes pra mim e que podem estar, às vezes, de forma mais clara pra vocês ou de forma mais secundária também. Aí eu queria trazer, enquanto referência de leitura na literatura, ultimamente, assim, nos últimos anos, Itamar Vieira Júnior tem sido uma grande referência de escrita e de livro pra mim, e de história, de contador de história, porque eu tenho criado cada vez mais o hábito de leitura há uns anos já. E aí, os livros de Itamar, ele é aquele livro que você vai ler uma história que não necessariamente é a sua realidade, que você não vai se ver naquela história, e que vai te levar pra outro lugar, que vai te levar pra um imaginário, que vai te levar pra um outro lugar mesmo. Só que quando você volta pra sua realidade, a sua realidade não é mais a mesma. A forma que você lida com ela já não é a mesma. A forma que você enxerga as coisas ao seu redor não é mais a mesma. Então eu acho que esse impacto dos livros dele são incríveis. Eu acho que a gente precisa fazer essa manutenção de referências maravilhosas, sabe? Obviamente, duas drag queens cantoras, Pablo Vittar e Glória Groove, em lugares diferentes. Não é só porque são dois viadões de peruca que vão ocupar o mesmo lugar, sabe? Eu acho que elas fazem isso de forma brilhante. São duas gigantes, duas artistas belíssimas, mas que ocupam lugares diferentes porque elas têm referências diferentes. Se você comparar a trajetória da Glória com a trajetória da Pablo, a Glória é uma criança artista, ela canta desde criança, ela trabalha desde criança com a arte, com essas questões. Então as referências delas são de um trabalho muito mais tradicional, de coisas que eram antigas e musicais, dublagem,
todas essas possibilidades, pela mãe ter sido cantora, então muita coisa, todas essas referências são claras no trabalho dela e que faz ela se diferenciar. E a Pabllo, a mesma coisa, ela é uma artista em si muito mais nova, mas que sempre cantou, que sempre se impôs, que sempre teve que lutar também pelo esse lugar afeminado e conseguiu. A gente tem vídeos, inclusive, dela na faculdade brigando por isso e tal. Então, não é à toa, por exemplo, que surgem fatos das coisas. Eu acho que a gente pensar em referência também é pensar nesse motivo por algo acontecer. Nunca é do nada, nunca é por acaso. Não é à toa que a Pabllo foi a primeira pessoa a campanha do Lula, sabe? De abrir lá a toalha do Lula no festival. É porque se a gente vai olhar depois as referências dela, o que levou ela a estar onde é hoje, sabe? Por ter participado de acampamento do MST e tal, tudo isso vai fazer com que ela seja a artista que ela é hoje, que tenha se posicionado da forma que é hoje. Então eu acho que a gente pensar muito nas pessoas como elas estão agora, como elas aparecem agora pra gente, é muito simplista, porque se a gente olhar para as referências, as coisas se justificam, sabe? Esperar que blogueiras com muito dinheiro, brancas, com muitos privilégios, entendam quais são as necessidades do povo real do Brasil, talvez não dê conta porque as referências são muito diferentes. E a intenção de estar mais inseridas não é real, sabe? Então é muito também da gente olhar um pouco mais o aspecto, os outros aspectos das pessoas, sabe? O que constrói ela para exigir comportamentos que são coerentes com isso, sabe? Trouxe também outros dois cantores que, assim, são músicas que me alimentam, assim, de poesia, e de complexidade também nas suas escritas, que é Lineker, que, assim... Ai, essa mulher, gente... Eu me acabo... Sempre, em todos os anos, está no meu top Spotify, porque eu ouço demais. E é maravilhoso, é ouvir que... Ai, com tudo, com poesia, com beleza, com sensibilidade. Ao mesmo tempo, com muita força, com muita potência. Aff, que mulher. E Rico Della Sun, se você não conhece. Eu sei que Rico é mais underground ainda do que Lineker. É mais Rico, gente. Ouçam no Spotify, em qualquer lugar, né? As músicas dele, as poesias, o que ele diz, talvez você se identifique em aspectos diferentes, sabe? O álbum Amarelo, trouxe também o álbum Amarelo. Nossa, que álbum. Assim, Emicida, de forma geral, é uma grande referência de música, de trabalho, de criação, enfim, né? De criação. Mas o álbum Amarelo, em especial, tudo que ele se propõe, tudo que ele executa, todos os aspectos que ele não deixa passar, toda a sua complexidade e sua beleza, sua qualidade artística, poética, visual, de tudo, assim, não só o álbum, as músicas, as parcerias, a estética, mas o show, o DVD, o documentário, o podcast, tudo, sabe? Tudo que ele foi se abrindo e tendo coerência e... que trabalho, que projeto. Mais duas referências que eu trouxe mais próximas, assim, eu acho que nem toda referência é esse ícone e tal, que é a minha mãe, que... Ai, que mulher, gente, que mulher, que mãe, que exemplo. Eu acho que essas referências também mais próximas, que acompanham a gente durante boa parte da vida, são referências ainda mais latentes pra gente, né? Mais importantes. Minha mãe e meu irmão também, meu irmão gêmeo, que me acompanha desde que eu nasci, mas que a gente também experimentou coisas diferentes, sabe? Nessa nossa relação e de pensar e construir essa relação e de admiração e o que o outro pensa, o que a gente concorda, o que a gente discorda e construir na discordância também. São coisas que me fazem ser quem eu sou também, sabe? Eu acho que meu avô e minha avó também. Meu avô era um homem do sindicato, ele era metroviário em São Paulo. Ele foi do sindicato até, de fato, a morte dele. Ele foi vários cargos no sindicato, mas também conselheiro depois, né, de mais velho e tal. E tudo que ele ajudou a construir,
a referência que ele era para todas aquelas pessoas, e todo mundo que fala dele, fala com um carinho, assim, com um afeto a quem ele era, sabe? A pessoa que ele era, o que ele lutava, como ele lutava. A pessoa, de fato, admirável, assim. E minha avó, por estar com ele, essa companheira dele a vida inteira, por ser quem ela era na época dela, de ser uma das primeiras irmãs, assim, de 11 filhos, mulher que trabalhou, que estudou, que saiu de casa para trabalhar, não foi só dona de casa. E tudo isso, assim, que constrói quem eu sou hoje, sabe? Como eu enxergo a vida, como eu enxergo a sociedade, como eu enxergo os papéis de gênero, de tudo, sabe? Tudo isso influencia demais. E aí agora eu trouxe 2 influencers, influencers / criadores de conteúdo, que são referências agora pro meu trabalho, e que eu já citei aqui, que foi o Thiago, do Hora Thiago, que é muito sobre formato, mas também sobre linguagem, sobre associações e tal, que ele fala muito sobre cultura pop, sobre o quanto a cultura pop, ela tá em questões sociais, ela é fruto também de questões sociais. E a Nathalie Neri, que é uma cientista social, e que a forma que ela compartilha e que ela propõe as discussões, que ela lê a sociedade de hoje, moderna, e tudo isso que a gente às vezes é muito carente, né, de aspectos de leitura social, e eu acho que essa forma que ela traz de forma leve, trazer o veganismo de forma complexa, mas também muito do dia a dia, a questão dos brechós, a maquiagem, todos esses aspectos que são aspectos sociais e que vão sempre fazer esse vai e volta social, individual, o quanto o impacto individual de fato acontece, o quanto o social impacta no individual. Então, tudo isso eu acho são referências mesmo de conteúdo e de forma de fazer, né? E é isso, eu queria compartilhar com vocês algumas coisas que, se vocês não conhecem, busquem. E se vocês gostam do meu trabalho, o meu trabalho vai estar nessas outras coisas também, e vice-versa. Então, é isso, gente. Bom, a moral da história é que as referências, de forma geral, a gente tem algumas que a gente vai escolher, que vão ser mais intencionais, outras não. Então, eu acho que são aspectos que a gente pode lidar de forma diferente, sabe? Tem coisas que a gente vai conseguir ter algum domínio, sabe? De quem tá próximo da gente, se a pessoa tem referências parecidas ou não parecidas, e quais são esses lugares que não se associam, né? Por exemplo, aspectos humanos, de direitos humanos, talvez a gente não consiga se relacionar na diferença. E quais são essas referências que vão possibilitando que a gente se relacione ou não com as outras pessoas. E esses aspectos a gente tem um pouco mais de noção e controle, mas tem aspectos sociais e de a televisão, por exemplo, com esse poder de trazer referências, tem aspectos que a gente não vai conseguir selecionar exatamente, sabe? A população negra no Brasil viveu durante muitos anos com pouquíssimas referências de destaque e qualidade nas mídias, que são aspectos importantíssimos na nossa vida, nessa sociedade de agora, e que a gente precisa mudar e que a gente tem mudado, mas que a gente não tem exatamente um controle sobre se tá, não tá, se tá na nossa vida ou não. São aspectos mais postos, sabe? E que a gente tem que trabalhar para mudar. Então é isso, gente. Eu acho que a gente precisa refletir sobre o que a gente tem como referência. Quais são as nossas referências? Se são referências de coisas que a gente de fato acredita enquanto futuro, enquanto imaginário, e mudar as coisas que a gente não acredita. Possibilitar novos contextos, novas referências, para que a gente consiga abarcar novas pessoas. Mudar realidades mesmo. Acho que é meio por aí. Então esse foi o episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, segue na plataforma que você está ouvindo. Curte, se tiver possibilidade também. Eu estarei aqui todo sábado de manhã e toda quinta-feira também com outro programa Deriva, com convidado, sempre elaborando coisas com o convidado, com as palavras que vocês mandam lá no Instagram. Então me segue também lá no Instagram, _Diego Germano, que eu vou colocando a caixinha para vocês compartilhando as palavras que vão sair no Deriva. E você já sabe onde me seguir, já sabe onde me encontrar, e não esqueça de esperançar. Um beijo.